Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, turminha do 6º ano de Geografia da Escola Dinâmica. Vamos hoje começar a fazer nossa revisão para a nossa prova de Geografia, que vocês ficaram com o capítulo 5 e 6. Muita coisa para a gente estudar, É importante que vocês prestem atenção. A prova ela não está difícil, É uma prova que muito contextualizada, tudo vai cair sobre o que a gente vai trabalhar aqui, Principalmente falando sobre a estrutura do relevo, as rochas, A origem de como se deu início a tudo, Então, vocês sabem que a Terra surgiu há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. Então, é uma idade geológica um tanto quanto enorme, 4,5 bilhões de anos atrás. Porém, o Big Bang veio surgir há 15 bilhões de anos atrás. A Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás. Quando a Terra surgiu, vocês sabem, bem mais do que vocês estudam constantemente, a Terra era uma imensa bola de gelo, porque ela não estava ainda em sua órbita original em relação ao Sol. E aí, com o tempo, ela começou a se formar e criou sua órbita, por conta de um magnetismo referente à distância ao Sol. Cada planeta do sistema solar apresenta uma órbita diferente, e a órbita do planeta Terra, para se dar um giro em torno do Sol, leva-se um tempo de aproximadamente 365 dias, e 6 horas, que é equivalente a um ano. Diferente de outras órbitas, quanto mais distante do Sol, a órbita é maior, então demora-se mais tempo para se completar uma volta em torno do Sol. Então, quando a Terra se formou, a gente tinha essa grande massa de gelo, bola de gelo, que com o tempo ela se derreteu, dando origem aí a um único oceano, que era chamado de Pantalassa, e um único continente que era chamado de Pangeia. Essa grande massa continental acabou se fragmentando e dividiu-se em duas grandes massas continentais. Laurásia, no hemisfério norte, e Gondwana, no hemisfério sul. Que posteriormente eles continuaram a se fragmentar, se fragmentaram e deram origem aos continentes que nós temos na atualidade. Continente americano, continente europeu, asiático, africano e Oceania. E aí, tudo isso formou, além dos continentes, também, quando a gente tinha um único oceano, formou-se vários oceanos que nós temos hoje. Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico, Então, são os oceanos que nós temos distribuídos pelo mundo, graças à formação também do continente, Então, aí a gente fala dessa parte da litosfera. Litosfera é a camada sólida da Terra, a camada rochosa da Terra. Lito quer dizer rocha. Então, litosfera é a camada rochosa da Terra. E a Terra, gente, ela é dividida em camadas como se for uma cebola, Eu tenho a camada mais externa, chamada de crosta, Uma camada intermediária, chamada de manto, e uma camada mais interna, chamada de núcleo. Então, crosta, manto e núcleo. E pela sua composição, cada camada dessa também recebe outra denominação. Eu tenho o cial, que é a camada mais externa, que também é chamada de crosta, cima, que é o manto, e o nífe, que é o núcleo. Cial, porque a composição da crosta ela é composta basicamente por silício e alumínio, daí dá-se o nome de cial. A inicial
das duas composições, Sial, silício e alumínio. Cima, silício e magnésio. Não é? A maior parte da composição do manto é composto por silício e magnésio. E o núcleo é chamado de NiF, porque a maior parte é composto por níquel e ferro. Né? E aí eu tenho Sial, Cima e NiF, duas composições para cada parte da Terra. Né? Então o que acontece? Eu falei para vocês que os continentes eles se afastaram, né, com o tempo, e aí ficaram na formação que são hoje. Então, como se chegou a essa denominação, né, de que os continentes anteriormente eram todos agrupados em um só e com o tempo foram se afastando, dando origem aos continentes que nós temos hoje? Um cientista alemão, né, na primeira metade do século XX, ele chamado de Alfred Wegener, isso já em 1915, né? Alfred Wegener, ele, observando os encaixes perfeitos que existiam entre os continentes, ele viu que era como se fosse um quebra-cabeça os continentes, né? E aí, o que aconteceu? Ele observou e disse, não, isso aqui, num passado remoto, com certeza eram todos agrupados em um único continente. E aí ele levou essa teoria, né, para a comunidade científica na época, né, que ele mostrou lá e disse, não, isso aí pode ser uma mera coincidência. Não pode ser considerado como uma teoria. Faça o seguinte, vá atrás de mais evidências e traga, e aí, consequentemente, se você achar mais evidências, a gente pode considerar uma teoria, né, que isso aí foi verdade. E aí o Alfred Wegener voltou a fazer mais pesquisas, analisou amostras de solo, né, de vários continentes e analisou fósseis de animais que foram encontrados do lado oeste da África do Sul e lá do leste da América do Sul, que eram fósseis de animais e vegetais de mesma espécie. E aí ele observou e disse, não, das duas umas, ou alguém pegou animais e vegetais, atravessaram o Oceano Atlântico e jogaram por dois lados, da mesma espécie, ou então, num passado remoto, os continentes eram todos unidos com uma só massa continental. E aí, quando ele levou essas evidências para a comunidade científica da época, passou a ser aceita e passou a ser chamada de teoria da deriva continental. Né? Então, eu tenho uma teoria feita e desenvolvida por Alfred Wegener, não é? Então, consequentemente, foi essa teoria aceita, não é, por esse cientista alemão, jovem cientista alemão, na realidade, não é? E aí, consequentemente, os continentes continuaram se afastando uns dos outros, não é? Algumas placas tectônicas mais antigas começaram a se consolidar, como é o caso da placa tectônica do Brasil. O Brasil, gente, está localizado no centro da placa sul-americana. E por conta disso, por estar localizado no centro da placa sul-americana, o Brasil, e distante das bordas, na realidade, o Brasil não apresenta terremotos. Não é? E aí, a gente tem alguns tremores de terra de pequena magnitude, que não ultrapassam nem 2 graus na escala Richter, não é? Que é a escala usada para medir os tremores, né, da Terra e tal. E a gente não tem tremores de terra de grande magnitude, não tem terremoto. Tremores de terra a gente tem aqui no Brasil, mas não tem grande magnitude. Por quê? O Brasil está localizado no centro da placa sul-americana, distante das bordas, e isso faz com que a gente não tenha vulcões ativos, né, não tenha terremotos, né? E aí, consequentemente, nós somos um país que está livre, né, dessas catástrofes que possam vir a ocorrer, né, a qualquer momento, como é o caso lá do Chile, né, no Japão, que é uma área onde está localizado, né, numa área de falha geológica. Né? E aí, consequentemente, é uma área que tem grande manifestação sísmica nessa região. Ok? Deixa eu falar um pouquinho sobre as placas tectônicas.
As placas tectônicas, meus queridos, são como se fossem grandes jangadas que estão sobre um oceano de magma. Esse oceano de magma é chamado de astenosfera. A astenosfera é a camada de magma que está abaixo das placas tectônicas. Então as placas ficam boiando sobre esse grande oceano de lava, né? E aí, consequentemente, as placas acabam exercendo movimentos. Essas forças que acabam ocasionando os movimentos são chamadas de forças endógenas, que são forças que ocorrem de dentro para fora da crosta terrestre, através dos movimentos das placas tectônicas. Que movimentos são esses? Os movimentos orogenéticos, no sentido horizontal, quando as placas se chocam, né? Os movimentos epirogenéticos, no sentido vertical, quando as placas deslizam, né? Uma ao lado da outra. São movimentos também chamados transcorrentes, né? Ou epirogenéticos. Também movimentos verticais. Né? Os movimentos horizontais podem ser do tipo rapaz, deu um branco aqui agora. Meu Deus, que cabeça. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Convergentes e divergentes. Movimentos convergentes, quando as placas se chocam. Esses convergentes podem ocorrer o quê? A presença de terremotos e, consequentemente, o terremoto vai promover o soerguimento da crosta terrestre. Então, a vibração forma as cadeias de montanhas. O afastamento, não é, o movimento divergente, faz com que as placas se afastem e o magma que está embaixo, em alta temperatura e pressão, ele vaza. Ao vazar, vai formar com isso os vulcanismos, né? E aí eu tenho a presença de vulcões, como por exemplo chamado no cinturão de fogo, né? Que é a área onde tem uma grande presença de vulcão ativo, né? Que circula o planeta Terra, né? Que pega a Cordilheira dos Andes também aqui na América do Sul, né? Vai até lá as montanhas rochosas, né? A região do Himalaia também é uma área que tem grandes região de erupções vulcânicas, né? Então é o chamado cinturão de fogo, justamente pelo afastamento ou movimento divergente da placa tectônica. Já os movimentos transcorrentes, né, os movimentos epirogenéticos, sentido vertical, acaba promovendo o surgimento de falhamentos, né, geológicos, como a falha de San Andreas, na Califórnia. Quando esse movimento ocorre também embaixo do oceano, pode fazer com que haja o surgimento de tsunamis, né, quando a onda ela é gigantesca devido ao que foi empurrado para cima, né? Então dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, consequentemente eu vou ter a formação de uma onda gigantesca nas áreas de onde eu tenho a formação de movimentos verticais, não é? Então esse é o processo, né, de movimentação de placas tectônicas no sentido vertical, que acaba promovendo o surgimento de tsunamis ou falhamentos, como a falha de San Andreas na Califórnia. Deixa eu ver aqui o que mais eu trabalho assim. Vou falar agora um pouco sobre rochas e minerais, né? Sai daí, Mike. Sai daí. As rochas ela pode ser classificada de três formas: magmáticas, que podem ser intrusivas, plutônicas ou extrusivas vulcânicas, sedimentares e metamórficas, né? O que são rochas magmáticas intrusivas plutônicas? Vejam só, querido. O prefixo in quer dizer dentro, né? Então, rochas magmáticas intrusivas plutônicas são rochas que se formam no interior da crosta terrestre devido ao resfriamento do magma, né? E aí eu vou ter uma rocha magmática intrusiva plutônica, não é? Um exemplo dessa é o basalto, não é?
O basalto é considerado uma rocha intrusiva plutônica, não é? Então, forma-se no interior da crosta terrestre pelo resfriamento do magma, não é? Já as rochas magmáticas extrusivas plutônicas são aquelas que se formam no exterior, extrusivas vulcânicas, né? São aquelas que se formam no exterior da crosta terrestre pelo resfriamento da lava. Então, quando o vulcão expele sua lava, não é? Pela chaminé, essa lava entra em contato com os fatores intempéricos, como chuva, vento, águas marinhas, não é? De rios, acabam se resfriando. E ao se resfriar, dão origem a uma rocha, que é a rocha magmática extrusiva vulcânica. Né? É um tipo de rocha típica de regiões onde eu tenho grandes erupções vulcânicas. Né? E aí um exemplo desse é o diabásio. Né? São rochas magmáticas extrusivas vulcânicas, né? De origem vulcânica dessa rocha aí. Já as rochas sedimentares, né? As rochas sedimentares formam-se devido aos sedimentos, ou seja, restos de outras rochas que sofreram processos intempéricos e se aglutinam com a ajuda da água, que consequentemente acabam formando, dando origem a uma nova rocha, como por exemplo o calcário, né, o carvão mineral, na realidade, e o arenito. Aqui na praia, por exemplo, ali atrás do Colégio Dom, próximo a Pronto Olinda, eu tenho uma área, né, onde eu tenho o chamado arrecife de arenito, que nada mais é do que a areia da praia que, devido ao movimento das ondas indo e voltando, fez com que as areias se aglutinassem e se pedrificassem, dando origem ao chamado arrecife de arenito. Aí você fala naquelas pedras, mas na realidade não é pedra, aquilo ali são arrecifes de arenito, que se formaram justamente pela aglutinação de sedimentos na região, dando origem àquela formação ali, né, de arrecifes, né, que é típico de região costeira, né, o arrecife de arenito. Ok? E as rochas metamórficas? As rochas metamórficas, a palavra metamórfica vem de metamorfose ou transformação. Como assim, professor? São rochas que se transformam no interior da crosta terrestre devido à alta temperatura e pressão existente lá. Então, no interior da crosta terrestre, algumas rochas sofrem alta temperatura e pressão, por exemplo, o granito, né, com a alta temperatura e pressão, ele acaba se transformando no gneiss. Né? Então, o gneiss é uma rocha o quê? Metamórfica, sofreu uma metamorfose, uma transformação, graças ao quê? Graças à alta temperatura e pressão do ambiente. O arenito, por exemplo, que é uma rocha sedimentar, ela sofre uma alta temperatura e pressão e se transforma no quartzito. Né? O calcário, com a ajuda da alta temperatura e pressão, transforma-se no mármore. Que aí esses materiais eles são utilizados comercialmente, né, vendidos, né, e consequentemente acabam fortalecendo a economia de algumas regiões. Né? E aí eu tenho a formação das rochas. Vamos falar agora sobre o processo de decomposição das rochas, que é o chamado... como é? Poxa, hoje eu estou com a cabeça... a mil, intemperismo. Vou falar agora do intemperismo. O que é o intemperismo? O intemperismo, meus queridos, são o desgaste natural da rocha, né? Que se dá basicamente de três formas: o intemperismo químico, físico e o biológico ou orgânico. Vou falar de cada um desse tipo de intemperismo. O intemperismo físico, como é que se dá? Você sabe que todo o corpo, ao aquecer, ele aumenta de tamanho. Por quê? Porque todo o corpo ele é composto por átomos. Átomo é a menor partícula da matéria. O professor de Química vai dizer um dia para vocês isso aí. Átomo é a menor partícula da matéria. O professor de Física também fala sobre isso. Então, todo o corpo ele é composto por átomos. O átomo, quando ele é aquecido,
eles se repelem, se afastam do outro. E uma rocha, que ele é composta também por átomos, quando ela é aquecida, ela se repele, esses átomos se afastam. Consequentemente, o volume da rocha aumenta, cresce a rocha. A rocha acaba crescendo. E aí o que acontece? Quando vem a noite, o sol se põe, e aí ela começa a perder calor, e os átomos começam a se aglutinar de novo, e a rocha diminui de tamanho. Então, à medida que a rocha está dispersa no ambiente, ela fica aumentando e reduzindo o tamanho. Chega um momento que essa rocha ela acaba o quê? Acaba se quebrando, não é? Ela acaba se quebrando, e aí esse nome dá-se como intemperismo físico, quando a temperatura ambiente altera a estrutura da rocha, fazendo com que ela se fragmente e venha se quebrar. Não é? Então, a variação da temperatura promove a dilatação e contração da rocha com posterior quebra. Isso aí dá-se o nome de intemperismo físico. E é um fenômeno natural, né, de todas as rochas que estão dispersas no ambiente, que ao se quebrar, ela vai liberar sedimentos que vão formar o solo, né? E aí, consequentemente, esse processo é um processo natural, ok? O outro tipo de temperismo químico. Toda rocha, gente, é formada por quê? Por partículas de outros minerais, não é? É a diferença entre rocha e mineral. Rocha é um agregado de partículas minerais. Mineral não. Mineral é formado por uma única só substância. Eu tenho um mineral de quartzo, ele é formado só de quartzo, né? Eu tenho ouro, formado só de ouro. Eu tenho diamante, formado só de diamante. Já as rochas são aglomerados de sedimentos de outros minerais, não é? E aí o que acontece? A rocha, quando está dispersa no ambiente, ela recebe chuva, sol o tempo todo. E todo mineral, quando ele entra em contato com a água, ele sofre um processo de oxidação. Como a rocha ela é composta por minerais, e o mineral entra em contato com a água, esse mineral começa a se oxidar, né? Aí ela começa a mudar de cor. Um seixo, por exemplo, que a turma chama popularmente de cheixo, né? Mas o nome é seixo. Um seixo, quando ele está no ambiente e não sofreu ainda o processo de temperismo químico, ele é branquinho. Com o tempo, quando a água começa a entrar em contato dele, as partículas de minerais que estão dispersas no seixo começam a oxidar. E ele vai mudando sua cor, vai ficando meio amarelada vai ficando vermelho, né, que isso é um processo de oxidação. E aí, consequentemente, ele começa a apodrecer e perder sedimentos. Se você pegar um que está totalmente vermelho, botar na mão e apertar, ele vai se decompor todinho, porque ele está totalmente oxidado. E aí, ele vai perder sedimentos que vai compor o solo posteriormente, não é? Isso aí é por conta justamente da formação da rocha. Então, tem esse processo através do ciclo da rocha, né? Já o intemperismo biológico, né, como o próprio nome já diz, biológico, necessita-se de uma forma de vida, né, para termos o intemperismo biológico. E aí, que forma de vida é essa? Veja só. Topeira, minhocas, tatu, né? Ao escavar o solo, algum desses animais acabam encontrando uma rocha pela frente. E aí eles cavando começam a quebrar a rocha, né? E aí esse processo dá-se como o intemperismo biológico, quando alguma forma de vida vem alterar a estrutura da rocha, até mesmo raízes de plantas. As raízes das plantas também acabam ocasionando o intemperismo biológico. Quando a planta cresce, começa a quebrar o solo, quebra algumas calçadas, como ali no espinheiro mesmo. Ali eu tenho um bocado de pé de oiti no espinheiro. As calçadas todas quebradas justamente por conta das raízes, que são consideradas raízes tabulares. E aí essas raízes tabulares acabam forçando o solo e quebrando. Então esse processo é denominado como intemperismo biológico.
Aí eu pergunto a vocês, de repente um passarinho vem e fez cocô numa rocha. Um tempo, essa rocha começou a se desgastar. Esse tipo de intemperismo é biológico ou químico? Muita gente acredita que é intemperismo químico, ou intemperismo biológico, mas na realidade é intemperismo químico. Por quê? Porque quem provocou o desgaste da rocha não foi o animal em si, o animal foi apenas o vetor. Quem provocou o desgaste da rocha ali foram as propriedades químicas das fezes do animal. E aí, consequentemente, essa rocha começou a alterar a estrutura química dela, né, e, consequentemente, acabou forçando, né, o desgaste natural daquela rocha, chamado de intemperismo químico. Isso é uma questão de vestibular e muita gente errou a questão colocando como intemperismo biológico, porque teve um animal no meio. Na realidade, o animal foi apenas o vetor. Quem provocou o processo de intemperismo foi a própria propriedade química das fezes do animal, ok? Então, não coloque, se você vir isso aí em uma prova, é intemperismo químico e não biológico. O animal é apenas o vetor do processo de desgaste da rocha, beleza? Então, eu tenho esse processo de intemperismo químico, ok? Falar agora do relevo, né? O Brasil apresenta um relevo muito completo, com a ausência apenas de cadeias de montanhas. Não temos cadeias de montanhas no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país de idade geológica muito antiga e, consequentemente, as cadeias de montanhas viraram planaltos. E o planalto hoje é a predominância do relevo brasileiro, né? Falar de cada estrutura dessa aí. O que são planícies? Planícies, gente, são estruturas relativamente planas, sem muitas elevações, né? Geralmente, o processo de sedimentação supera o processo de erosão dentro da planície. Porque como ela não está exposta através de montanhas, né? A planície ela é plana, consequentemente eu não tenho um processo erosivo atuando sobre ela. Agora, quando eu tenho cadeias de montanhas, quando eu tenho planalto, o processo de erosão é maior do que o de sedimentação. Então, na planície eu tenho um acúmulo de sedimentos, então eu tenho uma sedimentação maior do que a erosão. Já os planaltos, que é a forma de relevo mais abundante no Brasil, né, é uma estrutura, né, relativamente plana com algumas elevações. Né. Nos planaltos eu vou ter algumas estruturas como chapadas, como vales, serras, tudo dentro compondo o planalto. E porque ela é elevada, o processo de erosão é superior ao processo de sedimentação. Já as montanhas, né? Montanhas são estruturas que não ocorrem no Brasil, são estruturas muito elevadas, né? Superiores a 1.000 metros de altitude, 2.000 metros de altitude, que geralmente elas ocorrem ao acúmulo de gelo no seu topo das montanhas e sofrem um processo de erosão também contínuos. E as depressões? Depressões são estruturas que podem ser acima ou abaixo do nível do mar. Quando a depressão ela se coloca acima do nível do mar, é considerada uma depressão relativa. Abaixo do nível do mar, uma depressão absoluta. A depressão, por exemplo, do Mar Morto é a maior depressão absoluta do mundo, porque ela está abaixo do nível do mar. No Brasil não tem depressões absolutas, somente depressão relativa. Porque, devido à antiguidade geológica do território brasileiro, os processos erosivos que ocorreram durante a história acabou retirando todo o sedimento das cadeias de montanhas que tinha no Brasil e se acumularam basicamente nas porções internas das depressões absolutas, formando assim a depressão relativa. Então, no Brasil eu não tenho depressão absoluta, somente depressão relativa. Então, gente, eu vou parar por aqui nossa revisão de geografia, né? Depois a gente volta com um pouquinho de revisão de ética, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.